Boa noite para todos que crê no Evangelho do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Veja bem, quero falar aqui um pouquinho da palavra, nós vamos ler a palavra, mas veja bem o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que toda a Escritura ela foi inspirada por Deus e que ela é digna de toda aceitação. A palavra de Deus ela é digna de toda a aceitação. As pessoas não aceitam porque não querem e querem fazer sua própria vontade, mas ela é digna de toda a aceitação, porque ela é verdadeira. Evangelho de João, no capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5, a Bíblia diz que se nós não crermos nos escritos do Senhor, não cremos nele. Nós podemos dizer que cremos, mas a Bíblia está dizendo que se nós não crermos nos escritos do Senhor, não cremos nele. Amém? Então vamos ler aqui a Bíblia no 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 4. Amém? 2 Coríntios 4:4, a Bíblia diz: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Amém? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, ele está encoberto. Os irmãos entenderam o mistério da palavra? Se no tempo de Paulo o evangelho que ele pregava estava encoberto, no nosso tempo também, para os que se perdem, ele está encoberto. Entendeu? Então quer dizer que para os que se perdem, esse evangelho ele vai estar encoberto. Eles não vão enxergar seus pecados, suas falhas, não vão pedir perdão a Deus e vão se perder. Amém? Então, irmãos, eu quero frisar esse versículo e falar um pouco da palavra do Senhor. Resolvi gravar um vídeo porque estamos aí nessa pandemia e não graças a Deus por a doença, mas graças a Deus que pelo menos nesse tempo o falso profeta ele vai enganar mais pouco as pessoas, pelo menos nas igrejas, né? Porque enquanto tiver as igrejas fechadas, os falsos profetas não. Mas por outro lado, o profeta verdadeiro vai perder tempo de ganhar almas para Jesus, né? Então eu queria frisar isso. Aqueles que se perdem, irmãos, eles não enxergam a Escritura, a salvação nas Escrituras. Eles não acreditam que a Escritura é inspirada por Deus. Eles não acreditam que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele pode salvar, libertar nós. E por não acreditar, seguem, como a Bíblia diz, o seu próprio curso de vida natural, achando que estão fazendo certo, sem dar ouvido às Escrituras. E se não credes em meus escritos, como podes crer em mim? Amém? Como
Eu estou vendo a escritura do Senhor, não creio, e posso crer em Jesus se eu não estou vendo Ele. Então Jesus mesmo que disse, não foi eu. Ele disse: se não credes em meus escritos, não credes também em mim. Pode ler lá no capítulo 5 de João, no final. Acho que é no verso 47, se eu não me engano. Mas está lá. Pode pegar a Bíblia, que está lá no Evangelho de João, capítulo 5. Pode ler todinho, que no final você vai ver esse versículo. Se não credes nos meus escritos, como pode crer também em mim? Não credes em mim. Então hoje nós vemos o quê? O culto hoje é uma enganação. A gente é ensinado a fazer o culto, nós os obreiros, hoje, pelos pastores que não examinam a Bíblia Sagrada, deixaram de lado, nós somos induzidos a buscar um poder fora da palavra, a buscar um poder de fé fora da palavra, sendo que nós estamos pregando ou fazendo algo na igreja contra a palavra de Deus. Mas se não credes em meus escritos, não credes também em mim. Pode ter poder, pode voar, pode aleijado andar, pode pular, cego, enxergar, pode cair de bolar de poder, mas não estou exaltando o inimigo, mas o inimigo também tem poder. Vamos ter cuidado, vamos prestar atenção nas escrituras, porque o falso evangelho, ele tem cegado o entendimento de muitos. E eu sou um bestinha, mas eu não quero deixar esse falso evangelho me enganar. Olha, irmãos, eu vou só frisar um pouco, porque não dá para falar muito, porque já está aqui, 7 minutos e meio já estou falando. Então, se eu for fazer uma pregação aqui mesmo, na Bíblia, vai durar muito tempo, mais de hora aí. Então, eu quero falar para os irmãos. O que Jesus mandou nós pregar, os obreiros? Mandou pregar. Está lá em Lucas, capítulo 24, 44 em diante. Mandou pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Isso, a remissão dos pecados, né? E a ressurreição. Mandou nós se arrepender e avisar que existe um céu ou um inferno para cada um de nós. Se nossas obras forem boas bastante para ser salvos, seremos salvos. E se não, iremos para o inferno. Amém? E ninguém quer ir para o inferno. Você pode perguntar a qualquer pessoa, ninguém vai querer ir para o inferno. A não ser alguns loucos que estão já dominados por as drogas, alguma coisa desse mundo. Mas fala da boca para fora, porque se conhecesse verdadeiramente as coisas espirituais, não falava isso. Amém? Tenho certeza. Então, irmãos, eu sou o irmão Souza, nascido na cidade de Raicóis. E eu tenho muitos amigos que não são crentes, que são crentes. Muitos deixaram, até mesmo crentes, deixaram de ser meus amigos por causa do evangelho que eu prego. Não quero ser mais do que ninguém, mas gosto de pregar para o povo abrir os seus olhos. Então, irmãos, eu quero falar para os irmãos sinceramente. Eu não digo para os irmãos deixar a sua igreja que congrega, que é ruim mesmo deixar de congregar. Mas o que é que acontece?
E se você tiver com um falso pastor aprendendo mentiras? Porque a Bíblia está dizendo aqui que a palavra vai ficar encoberta. Vou ler de novo para vocês. Vou ler o 3. 2 Coríntios 4:3. Mas, se ainda nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes ainda não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, eu errei, eu tinha lido 3, né? 4:3, 2 Coríntios 4:3. Agora eu li 2 Coríntios 3 e o 4. 2 Coríntios 4, verso 3 e 4. Então, é assim. O Deus desse século é o diabo. Ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Quem é os incrédulos? Quem não crê na Escritura. Quem não crê em meus escritos não crê em mim. Então vai crer em quem? Na mentira, no falso evangelho. Que falso evangelho, irmão? O evangelho que induz você e eu a correr desesperado atrás do dinheiro e não buscar em primeiro lugar o reino dos céus. O evangelho que encobre o pecado. Aí na tua igreja tem obreiros fazendo a obra em pecados terríveis. Irmão, mas em toda igreja tem. Irmão, a Escritura diz que na de Cristo tinha, mas foi arrancado. Você pode ver Paulo tirou os obreiros, uns abandonou ele e outros ele foi obrigado a tirar. Tinha um rapaz lá que estava ficando com a mulher do pai e ele disse: vocês já estão tão espertos, tão com entendimento tão grande. Ele diz em outras palavras, mas que ele já queria saber tanto, ser tanto de Deus, que deixava a pessoa numa situação daquela fazendo a obra de Deus. Então, o que é que acontece? Irmão, mas em toda igreja tem. É o seguinte, irmãos. Deus, ele levanta as pessoas. E se numa cidade só tiver o evangelho falso, Deus está querendo levantar você para pregar o evangelho verdadeiro. Você que quer servir a Deus de verdade. Irmão, mas é difícil começar. Não é difícil. É só ter fé. Eu penso nisso e queria que os irmãos entendessem que o evangelho está sendo encoberto e Deus, ele quer te levantar para pregar o evangelho verdadeiro. Se não tem igreja, os que querem a verdade abrem uma verdadeira. Amém? Então, irmãos, o
o homem de Deus, a Bíblia diz o quê? Que ele não pode ter torpe ganância por dinheiro, por poder, por autoridade, por fama. Você vê que Jesus, ele realizava um milagre e dizia, não fala para ninguém, conta para ninguém. Fica só entre nós aqui. Então, Jesus ficou famoso porque o povo falava, não ele falava que fazia isso, fazia aquilo. Era o povo que procurava ele. Hoje está na televisão, os pastores, eu posso fazer milagre. Não diz nem o Espírito Santo de Deus me usa e eu faço. Eles dizem, eu faço milagre, eu já fiz milagre. O homem não faz nada, irmãos. Quem faz é Deus. Ou o inimigo, porque a Bíblia diz que ele tem poder de se transformar em anjo de luz. Fazer curas falsas. Por que curas falsas? Porque cura a ferida. Mas a alma fica enganada por aquele falso evangelho. Entendeu? Então, irmãos, não tem saída. O evangelho verdadeiro ele tem que ser pregado, tem que ser anunciado, tem que ser advertido ao povo. O que foi que Paulo disse? Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Por quê? Porque se ele não pregasse o evangelho, Deus ia cobrar o chamado dele. Amém? Que ele tinha um chamado para evangelizar, para levar o evangelho verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Vou colocar esse vídeo em meu canal. Vou ver se coloco, né? Meu canal, esse vídeo. E não esqueça. Se não crê nas escrituras, não crê em Jesus. Qualquer pessoa. Se não credes em meus escritos, não credes também em mim. Como serão salvos se não há quem pregue? Como é que a pessoa vai ouvir se ninguém pregar o evangelho verdadeiro? Como é que vai ser salvo? Precisa quem ouve o evangelho, mas precisa quem prega a verdade mais ainda. Eu fico triste quando eu vou para uma igreja e vejo, não que eu vou condenar ninguém porque pula, porque canta alegre, não é isso. Mas o povo tudo animado por revelações falsas e enganações. Você vê, tem coisas que você ouve, vê, parece ser Deus, mas por a escritura não é Deus, infelizmente. Porque nós vamos em algumas igrejas, a gente vê revelações profundas, mas não é Deus. Que só você sabe, mas não é Deus. Porque não esquecemos que o inimigo também está ao nosso derredor, ele está vendo o que nós fazemos. E aí ele pode falar uma coisa que só você sabe. Que você pensa, mas o seu olhar está ali naquela coisa, ele percebe. Você não percebe quando uma pessoa está pensando alguma coisa, tem alguma coisa errada entre você e uma pessoa, outra pessoa e outra. Então, o inimigo também percebe. Mais ainda, Deus também percebe, mas o inimigo ele vê também. Deus sabe tudo, mas o inimigo sabe o que ele vê. Então temos que ficar com os olhos abertos. Escritura, irmãos, não pode estar guardada sem utilizar ela. A escritura ela tem que ser examinada. Jesus disse, examinai, pois, as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. A salvação do crente, de qualquer pessoa, não só do crente. Se a pessoa quiser ser salvo, está na escritura sagrada.
Então que Deus abençoe 20 minutos aí de vídeo e fica com Deus, todo mundo. A paz do Senhor.